Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilha, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e mestre em engenharia e perícia. Pessoal, nessa aula de hoje, se você me acompanhar no quadro, a gente vai falar principalmente aqui, de acidente do trabalho, tá? Então, a gente vai colocar uma série de situações para você, onde vai ocorrer um acidente de trabalho ou você passará a entender melhor das condições desse acidente de trabalho, quais as medidas que precisam ser tomadas e etc, tá bom? Mas antes da gente iniciar lá no nosso conceito, eu queria chamar você para o quadro para a gente falar sobre a contextualização dessa aula. Bom, nessa aula a gente vai se questionar, né? Será que basta apenas implantar um plano de segurança do trabalho em uma empresa? Será que é simplesmente chegar lá, colocar um plano em ação e executar ele e depois de executado, pronto, acabou? Ou só fazer um plano e implantar? Será que é só isso? Quais são os principais programas que precisam ser abordados com relação à segurança do trabalhador? Então, será que eu abri minha empresa hoje, né? Tenho lá minha empresinha, né? E tenho lá uma série de trabalhadores, certo? Tenho uma série de trabalhadores. Será que é simplesmente botar eles para trabalhar e pronto? Será que eu não preciso me preocupar com algum programa de segurança do trabalho? Quando que é considerado um acidente de trabalho? Isso aqui a gente já viu, né? Em algumas, um pouquinho, a gente discutiu um pouco sobre isso nas aulas anteriores também, né? Imagine que você, então, hoje a aula vai nortear na seguinte situação. Imagine que você acabou de abrir uma nova unidade da sua empresa. Então, você já tinha uma empresa, né, em um lugar e abriu lá em outro estado, ou em outra cidade, ou até mesmo dentro da sua própria cidade. Uma filial. E ela fica localizada... E ela fica localizada em qual região? É de fácil acesso? Isso aqui também é importante, tá? Às vezes a gente vai colocar uma empresa ali num local, vamos supor aqui uma obra, né? Eu tenho a minha empresa lá em Curitiba, e de repente eu vou fazer uma obra lá na Bahia, né? E essa obra, ela vai ser no meio do mato, porque é uma obra de infraestrutura, que de um lugar lá que não tem estrada, não tem pavimento, e eu vou lá fazer estrada e pavimento, tá? E aí essa empresa, Essa empresa que sai aqui do Paraná, tal, ela vai lá para a Bahia, será que esse lugar que ela vai estar trabalhando, será que é um lugar de fácil acesso? Em qual região que fica essa obra, essa nova sede da empresa? Quais as condições do ambiente de trabalho? É um ambiente muito quente? É um ambiente muito frio? Então, tudo isso tem que ser analisado. Quais as normas que devem ser observadas para que tudo esteja em conformidade com a legislação? E quais as normas técnicas que vão garantir a segurança para o meu trabalhador? Então, são pontos que a gente precisa se atentar, né? Um exemplo, teve uma obra de uma empresa, né? Usei Curitiba ali, teve uma empresa de Curitiba que ela veio fazer uma obra na cidade de Londrina, só que essa obra era no meio do mato. Certo? Uma obra de infraestrutura, uma obra no meio do mato, perto de um rio. E aí, como é que fica um acesso a um médico, né? A unidade médica mais próxima ali, depois de pegar mais de 10, 15 quilômetros ali de estrada de chão, uma estrada de chão ruim mesmo, de subida, descida, até chegar no ponto médico era 50 minutos. E se uma pessoa for picada por uma cobra, for mordida por, sei lá, né? Ou caiu, quebrou uma perna, está com uma fratura exposta, será que essa empresa, por ter um ponto ali, uma regional ali no meio do mato, né?
será que ela não precisa se preocupar com alguma outra norma? Então, são assuntos que a gente precisa tratar ao longo da nossa disciplina, tá? Mas antes disso, eu quero deixar um recado para você. Vamos retornar lá para o quadro. Olha só, pessoal, participem, tá, do Avaliar 2020.2, o prazo estendeu agora até dia 15 de novembro. A gente precisa que você entre no seu AVA, aluno, faça lá responda, né, os questionamentos, dê a sua opinião. Ela é muito importante para a gente saber os pontos que a gente precisa melhorar e os pontos que a gente já está, né, suficiente melhorado ali para melhorar cada vez mais. Tá bom? É igual a segurança do trabalho, já perguntei logo ali no começo da aula, né? Será que basta apenas implementar a segurança do trabalho numa empresa? Não, já vou responder. Não é só implementar, você tem que implementar e continuar gerenciando, sempre buscando algo melhor, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro conceito? Programas de proteção ao trabalhador. Com relação a esses programas de... Opa, como travou aqui. Com relação a esses programas de proteção ao trabalhador, quais são eles? O que são esses programas? Vamos conhecer um pouquinho melhor cada um deles? Vamos lá para o quadro? Bom, trava-língua aqui, hein, gente? Vamos lá. Os funcionários, né? O que são esses programas? Eu já coloco aqui para você que os funcionários, eles são quem está mais exposto ao risco, né? Porque geralmente, quando eu falo funcionário, eu digo assim, aquela mão de obra mais fábrica, né? Aquele pessoal ali do chão de fábrica, eles estão diretamente expostos ao risco. Então, todo o risco que tiver ali naquele local, né, vai estar atingindo esses trabalhadores. Se a gente for para pensar, o pessoal da engenharia, o pessoal da tecnologia, eles ficam mais no escritório, gerenciando, né? Vai para a obra também, mas não fica o tempo inteiro lá. Então, os riscos são diferentes, tá? Por conta disso, esses carinhas aqui que ficam no chão de fábrica são os caras que mais têm que ter participação nos programas de prevenção, sem contar nos programas de gerenciamento. Eles têm que estar atuando diretamente ali na segurança do trabalho, porque, gente, é eles quem vão falar para nós onde que está o erro, onde que está o perigo, onde que está o problema. A gente, às vezes, não vai enxergar isso, tá? Então, eles é quem vão evitar, vão ajudar a gente a evitar um acidente de trabalho e uma doença do trabalho. Outro programa muito utilizado é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, DNR9. O PPRA ele vai sofrer uma alteração, ele vai virar agora o PGR, tá? Então, a partir de 2021, vai mudar algumas coisinhas na elaboração dele, mas no fim, ele vai ser basicamente a mesma coisa ainda, tá? Vai mudar pouca coisa ali com relação ao benefício que o PPRA e o PGR vai trazer, tá bom? Ele vai ser uma análise minuciosa dos riscos no ambiente de trabalho e dos agentes que causam isso. O PGR também. O PPRA e o PGR, ele vai servir de base para outros programas. Então, é a partir dele, ele é um pontapé inicial. É a partir dele que eu vou conseguir fazer e gerar outros programas. Por exemplo, PPP, LTCAT, tá? É um registro dos riscos e suas soluções, contendo o plano de melhoria e um planejamento. Outro programa também é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR7. O PCMSO, ele é coordenado e executado por uma equipe médica, tá? Indicado pela empresa. Então, a empresa vai contratar uma equipe médica para elaborar o PCMSO. Ele busca prevenção, o acompanhamento é anual, tá? E tem que ter a adequação desse acompanhamento também junto ao cargo e ao ambiente de trabalho daquela pessoa. Vamos supor que é um trabalho em mergulho. Trabalho com mergulho é um trabalho que você tem que atuar ali, fazer uma verificação da saúde do trabalhador de 6 em 6 meses, se eu não me engano, tá? De 6 em 6 meses. É uma NR bem chatinha, tá? Então, esse acompanhamento passa a não ser mais anual, né, e vira semestral. Mas de
de fato, nós vamos considerar ele anual. É em alguns casos que esse acompanhamento tem que ser diferenciado, tá? Nele vai incluir o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, que é um dos maiores acidentes assim, no ambiente de trabalho, é a perda de audição, tá? A gente tem também o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais. Nós temos o laudo, que ele é um laudo, né, para documentar os agentes ofensivos à saúde do trabalhador. Ele vai ser mantido sob guarda da empresa, então a empresa vai fazer e vai guardar esse documento, e ele vai ser disponibilizado sempre que um auditor da Previdência Social, um médico ou um perito do INSS solicite a cópia, tá? Tem que ser atualizado para avaliação dos agentes insalubres no local de trabalho, tá? Então, ele vai caracterizar principalmente os agentes insalubres. E caso a empresa não elabore o LTCAT, ela pode vir a enfrentar futuros problemas trabalhistas. O LTCAT ele vai identificar, observação, ele não vai caracterizar a insalubridade. Ele vai identificar a presença de insalubridade. É diferente. Caracterizar é falar que realmente quem estava ali tem direito à insalubridade, tá? O LTCAT ele simplesmente vai apontar se tem ou não insalubridade, beleza? Então vamos retornar lá para o quadro. Além dele, nós temos também o PPP. O que é o PPP? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele é o histórico do meu trabalhador. Nele vai conter os riscos existentes e os exames realizados na empresa. Ele é como se fosse um histórico laboral, tá? Desse trabalhador. Nele é mantido e guardado dentro... Ele é mantido e guardado sob guarda da empresa e entregue na demissão ou quando solicitado pela Previdência Social. As informações devem ser provenientes do LTCAT e do PCMSO. Então, esses três programinhas aí têm que se casar, eles têm que conversar entre si. Outro muito pouco utilizado, viu? É um programa muito pouco utilizado e eu gosto muito dessa norma aqui, ó, NR17. Ela é a análise macronômica do trabalho, macroergonômica do trabalho. Nome bonito para tatuar, né? No braço esquerdo. Ela vai tratar tanto da biomecânica quanto do psicossocial das equipes, tá? Biomecânica, postura, mobiliário, iluminação. Psicossocial é o ambiente de trabalho, o relacionamento com os colegas, os aspectos cognitivos, né? Então, a análise macro, a gente está falando de um todo, né? Macroergonômica do trabalho, vai tratar a ergonomia em todos os seus aspectos no ambiente de trabalho, tá bom? É uma análise muito pouco empregada, mas é uma coisa assim que eu acho que deveria ser empregado em todos os ambientes laborais. Retornando para o quadro, outro programa também de prevenção é o programa que fala do PPCI, que é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, da NR23, tá? Que busca, então, a proteção das pessoas no ambiente de trabalho e a estrutura, monta toda aquela estrutura de combate a incêndios, extintores, hidrantes, sinalização, porta-corta-fogo, saída de emergência, todos eles sendo aprovados pelo bombeiro, tá? E para liberação pelo bombeiro, sem contar a brigada de incêndio, etc. E para finalizar, a gente tem aqui também o PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. Existem materiais suspensos no ar, em algumas atividades, que podem ser prejudiciais à saúde do meu trabalhador quando inalado. Então, portanto, a gente vai utilizar ali os EPIs como protetores para vias respiratórias, proteção do trabalhador com uso de EPI, né? E ou exaustores, como, por exemplo, esse daqui que se torna, então, um EPC, um equipamento de proteção coletiva, tá? Vai buscar proteger esse trabalhador contra fumaça, vapor e gases e deve ser implantados e fiscalizados. Ou seja, quando eu falo fiscalizado, é dar aquela manutenção nesse equipamento. Não basta apenas colocar ele lá e esquecer e nunca mais lembrar dele. Suponha que a sua empresa decide então abrir uma nova unidade. E aí? E agora? Você tem uma empresa no local, quer abrir uma nova unidade em outro local. Quais procedimentos você deve fazer? Como que você deve atuar a partir de agora? Vamos lá para o quadro?
Então, analisando essa situação, né, a nova unidade da sua empresa fica no sudoeste do Pará. E agora, o que você deve fazer? Quais as medidas que você precisa fazer? Né? Como que você deve fazer? O que deve ser feito? E quando que deve ser feito? Então, são essas perguntinhas aí que a gente vai ter que responder nessa nossa situação problema. Bom, o que deve ser feito, né? Como deve ser feito e quando? Será que tem que ser antes de eu mudar? Quando eu coloco esse quando, eu estou perguntando o seguinte: eu tenho aqui a minha empresa aqui e eu quero abrir uma empresa aqui. Será que eu posso simplesmente sair, vir, abrir e depois eu corro atrás da documentação? Ou será que eu preciso já ir com toda a documentação pronta, né? Bom, então para resolver essa situação, a gente tem que ter em mente que é preciso realizar uma revisão e uma readequação do meu PPRA e do meu PCMSO, tá? Por quê? Vamos voltar aqui para o quadro, slide anterior. Por quê? Quando eu tenho essa empresa aqui, se ela for uma empresa que está redondinha, está bonitinha, eu já vou ter lá o meu PPRA pronto, eu já vou ter o meu PCMSO pronto, tá? O que eu preciso fazer? Eu só preciso readequar esses carinhas aqui para essa nova situação de trabalho, tá? Então, às vezes vai mudar algum ambiente, vai mudar algum maquinário, algum móvel. Eu preciso, então, algum ambiente, né? Algum quarto, uma sala ali dentro do escritório ou dentro da fábrica. Então, eu só preciso realizar a revisão e a readequação desses dois, tá bom? Eu preciso formar tecnicamente os profissionais como técnico de segurança e médico, tá? Então, eu tenho que montar essa minha equipe para levar lá. Então, verifico quantos funcionários eu tenho e faço o dimensionamento dessa minha equipe conforme as NRs que a gente vai discutir ao longo do curso, tá bom? Tem que verificar os problemas comuns na região. Por exemplo, será que aquela região tem alguma doença endêmica? Será que aquela região é muito quente? Será que ela é muito afastada? Não tem um corpo de bombeiro? Não tem um posto médico próximo? Tá? Eu tenho que validar o meu PCMSO e discutir as dificuldades e limitações médicas da reunião, que eu acabei de comentar. Está um pouco ligado com esse problema aqui, certo? E outro ponto também que tem que ser atentado é a localização do meu empreendimento, que também está ligado com essas outras duas aqui, tá? Então, a localização desse empreendimento vai influenciar e muito. Vamos voltar aqui, certo? Eu tenho que verificar... Opa, deixa eu abrir um quadro em branco. Eu tenho que verificar quais são os equipamentos que eu tenho em volta desse meu local. E quando eu falo equipamento, eu estou falando uma unidade de pronto atendimento próximo. Qual que é a via para chegar nela, né? Um restaurante... certo? Um restaurante. Será que ali tem um hotel? Ou eu vou por hotel, né? Mas ninguém paga hotel ali para os funcionários. Será que tem um abrigo, um local para morar? Porque se isso aqui for um local longe, talvez eu tenha que pagar uma cozinheira, talvez eu tenha que colocar aqui dentro um restaurante, né? No caso, pagar uma cozinheira. Às vezes eu tenho que colocar um alojamento, às vezes eu tenho que colocar um centro de atendimento, dependendo desse local. Eu tenho que promover tudo isso ali para minhas equipes de trabalho, tá bom? Então, por isso, eu tenho que tomar essas medidas antes mesmo, tenho que me planejar diante disso, antes de eu abrir uma nova filial. Condições no ambiente de trabalho e NR33. Então, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria apresentar uma imagem para você. Vamos lá para o quadro? Olha só essa imagem. Eu tenho aqui uma série de coisas acontecendo, né? Tem o óleo na pista, a visão do trabalhador sendo bloqueada, eu tenho aqui a iluminação não em cima dos meus trabalhadores, né? E tudo isso aqui vai gerar o quê? Gastos para minha empresa. Então, não tem dinheiro indo embora ali, né? Na forma de acidente do trabalho. Bom,
diante disso, eu vou analisar todos esses meus riscos, né, no meu ambiente de trabalho, e eu vou, então, tomar as medidas de segurança, certo? Para atuar nessa situação. Então, é por essas razões que vão existir ali as normas, né, as normas de segurança do trabalho, e a gente vê que o responsável por isso é o Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo dessas normas é a saúde e a qualidade de vida dos meus empregados, e os benefícios que ela vai trazer é produtividade, competitividade e redução de custos. Com relação a essas NRs, né, sobre essas normas, ela vai estar atuando em cima do trabalhador que trabalha em regime CLT, né, carteira de trabalho. Nela vai prever penalidades por descumprimentos. Então, se você descumpriu a NR, você vai passar por penalidades, seja você o empregador ou o empregado, tá? A gente vê que nelas vai traçar as obrigações do empregador e também do trabalhador, que o trabalhador é cumprir as normas e do empregador é orientar, fornecer os equipamentos, garantir a segurança e fiscalizar a execução dessas normas, tá? Bom, ainda assim, né, diante dessas normas, com relação às NRs, a gente vê que a fiscalização ela pode ocorrer por qualquer momento. Então, essa fiscalização ela vai acontecer a qualquer momento, seja pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, pela Delegacia Regional do Trabalho, tá? Elas são órgãos que vão estar fiscalizando o tempo inteiro as condições, né, do trabalho das empresas. Pode haver ajuda policial, então, em alguns casos, a polícia ela pode intervir, certo? Caso haja uma infração, e essa infração for confirmada, isso de acordo com a NR 28, certo? Essa empresa ela vai ter 60 dias para regularizar essa infração. Caso ela não regularize essa infração, ela pode prorrogar por mais 120 dias. Então, por exemplo, vai lá, no órgão que está cobrando dessa empresa e fala assim, não, mas vai levar tantos dias para concluir a obra, vai levar tantos dias para concluir a instalação de tal equipamento, que vai regularizar a minha situação. Então, ela consegue dobrar esse prazo aí para mais 60 dias, tá? Caso ela não passe esses 120 dias e não corrija ali a situação, tá? Continua, então, apresentando um risco à saúde ao trabalhador, ela vai sofrer interdição ou embargo, né? Esse setor, máquina, obra, dependendo do seu alcance e do seu risco, ele vai sofrer uma interdição ou um embargo e, consequentemente, vai gerar ali multa para aquele empregador, certo? Algumas das principais normas que a gente vai estar trabalhando, eu coloquei todas, né? Na verdade, coloquei todas as 37 normas, mas a gente vai discutir algumas das principais normas que a gente vai trabalhar. Eu vou marcar um asterisco aqui. Então, vamos lá. Agora, a NR1, tá? A NR1, agora ela vai estar trazendo ali uma disposição geral, se tornou a nova norma-mãe. Então, vale a pena consultar a nova NR1, certo? A gente tem também a norma de serviços especializados em engenharia, que é o NR4, SESMIT. NR5, que fala da CIPA, muito importante a gente saber. NR6 do EPI. NR7 é o PCMSO, tá? Nós temos também aí, vamos passar para o próximo quadro. A gente tem a NR9, que a gente já falou dela, o PPRA. Temos a NR10, voltada ali para maquinário, empresas que mexem com instalações e serviços de eletricidade, tá? Nós temos também a NR12, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. 13, caldeiras e vasos de pressão e tubulações. 14, fornos, tá? Desculpa. A 15 e a 16,
que é a NR de periculosidade e insalubridade, né? 16 periculosidade e 15 insalubridade. A gente vai ter também a 17, que é a ergonomia, que está vindo forte aí. A ergonomia ela vem, é um conceito, né? Que agora começa a ser obrigado em alguns outros programas de gerenciamento, certo? Nós temos também a NR18, a gente vai falar um pouquinho dela ainda, sobre as condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil e serviços com solda, tá? Segurança na saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A gente tem também a segurança em mineração, só que veja que aqui já é algo mais específico. E dentro da NR de mineração, a gente também tem as NRM, que são as normas regulamentadoras de mineradores, minerações de mineiros, né? Temos também a 23, que é a proteção contra incêndio, a 24, que é as condições sanitárias e confortos de locais de trabalho, que complementa aqui um pouco a 18, certo? A 27 foi revogada, temos a 26 do sinalização de segurança, nós temos também a segurança no trabalho portuário, aquaviário, que você vê que já é algo bem mais específico, né, para algumas áreas. E para finalizar aqui, fechar as nossas últimas normas, a gente tem a segurança na saúde em estabelecimento, segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde. A gente tem também a 33, que é o espaço confinado, tá? A gente tem também aqui, ó, 35, trabalho em altura, e por fim, as outras duas são mais específicas, né? Então essas que o professor grifou ali são as principais. E quando a gente fala da NR18, né, a gente está falando ali das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, ou aquilo que envolve ali serviço de solda e corte a quente. E quando a gente fala da NR18, a gente está falando também das áreas de vivência, certo? Quando a gente fala disso, das áreas de vivência, a gente tem que lembrar também do PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. Ele vai complementar o PPRA e ele vai ser elaborado por um profissional habilitado em segurança do trabalho. Tem responsabilidade como o empregador, né? Então, o empregador ele tem a responsabilidade de elaborar esse programa, certo? E ele basicamente vai abordar sobre o layout do canteiro de obras, as áreas de vivência e os programas de educação aos trabalhadores. Quando a gente fala de programa de educação ao trabalhador, a gente está falando de treinamentos, né? Então, educar o trabalhador é treinar ele para as condições no ambiente de trabalho onde ele se encontra. Um equipamento é disponibilizado em uma sala, reduzindo o espaço no ambiente laboral. Então, agora sim, a gente vai discutir um pouco mais sobre NR33. Para entender melhor essa situação, eu convido você ao quadro. Vamos lá? Então, nessa situação, eu tenho o seguinte problema, tá? NR33, espaço confinado. NR33, né? Espaço confinado. Professor, que letra feia. Concordo, pessoal. Escrever com essa caneta aqui é horrível. Mas beleza. NR33, espaço confinado, né? O que seria um espaço confinado? A gente vai entender melhor. Só que nessa situação, você acabou de colocar um novo equipamento, tá? Numa sala, transformando esse ambiente em um local com muito pouco espaço. Então, é necessária a construção de um novo ambiente? Quais normas eu precisaria consultar? E como que eu aplico essas normas? Então, é claro, já vou abrir aqui um slide em branco para a gente entender melhor a situação, né? Vamos lá. Eu tenho aqui uma sala e nessa sala eu tinha lá algumas mesas. Vou colocar aqui uma mesa de reunião, certo? Aqui outra mesa, enfim.
certo? E de repente eu fui lá e coloquei um determinado maquinário aqui na minha sala. E esse maquinário, ele produz muito ruído, ele produz muita fumaça, ok? E esse maquinário, ele acabou, para poder controlar ele, tem os painéis aqui e tal, eu preciso então acessar esse trecho aqui da sala. Só que esse trecho, ele ficou muito apertado e acabou virando o quê? Um espaço confinado, tá? É um espaço confinado, é um espaço de difícil acesso, de difícil fuga. Às vezes você deu algum problema aqui, começou a sair faísca, você precisa fugir, você precisa correr desse local e você tem dificuldade disso. O espaço confinado é um local apertado, tá? Onde caso também um fluido, quando eu falo fluido pode ser um gás. Vamos imaginar uma tubulação onde uma pessoa tem que entrar dentro dessa tubulação para trabalhar, né? Então, um espaço confinado pode ser um local onde ele enche de fluido rápido e pode sufocar uma pessoa, tá? Como que eu consigo, então, resolver essa situação, problema? Preciso construir um novo ambiente, preciso trocar, né, esse maquinário de lá, qual norma é pertinente a esse assunto? Então, a gente tem ali como resposta a NR33, que é a norma que fala sobre a segurança e saúde do trabalhador no espaço confinado. Nela, vale observar fatores como as dimensões do local, se há ventilação nesse ambiente, qual é a temperatura desse ambiente e outros itens que a gente também pode estar verificando, tipo qual gás está sendo soltado daquele maquinário, daquele ambiente. Tem que ser realizado medidas técnicas de prevenção e também medidas administrativas. Quando eu falo medida administrativa, eu estou falando justamente ter uma equipe que vai controlar esses programas, né, de prevenção, vai controlar esses riscos, vai analisar aquele ambiente e vai controlar e administrar a documentação necessária para colocar esse ambiente dentro das normas, né? Vai ter que ser feito também a elaboração e o acompanhamento do PCMSO, para verificar se aquele material, mesmo depois ali da resolução do espaço, tornar aquele espaço não mais confinado, será que aquele material está prejudicando os trabalhadores? Né? Eu tenho que fazer o treinamento da minha equipe de trabalho. Opa, às vezes aquele espaço ali virou confinado, não tem que ser feito, então eu removo a minha população, mas quando eles forem trabalhar naquele ambiente, eles vão ter um treinamento de como executar a sua atividade naquele local. Por exemplo, espaço confinado tem que ter todo um planejamento para você trabalhar naquele local. Tem que ter uma metodologia de resgate daquela pessoa, caso aquela pessoa fique presa lá dentro daquele espaço, tá? E os planos de emergência, né? Deu macaca, como resolver, o que fazer para poder resolver essa situação. Então, dessa maneira, é a metodologia que a gente tomaria ali para resolver os problemas desse espaço confinado. Abrir um momento de interação, então se você tem alguma dúvida, alguma colaboração, a gente já volta, mande seus comentários no chat e a gente já retorna.
Então, pessoal, retornando, vamos lá para o nosso próximo conceito? Revisão dos programas de saúde, onde envolve o PCMAT na NR18. Bom, com relação então ao PCMAT e a NR18, né, o que eu preciso ali me atentar nessa situação? Vamos lá para o quadro? Bom, dentro do PCMAT, né, revisando também alguns programas de saúde, a gente vai falar ali do PCMSO. Vamos focar no PCMSO um pouco. Bom, qual que é a responsabilidade do PCMSO? Que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da nossa NR7. Bom, como responsabilidade, a gente vê que a empresa contratante, né, ou a terceirizada também, então quem vai ter a responsabilidade ali é tanto a empresa contratante, né, ou seja, a empresa que contrata, né, o trabalhador, quanto então também uma terceirizada. Caso essa empresa tenha uma terceirizada, essa terceirizada também vai ser responsável pelo PCMSO, tá? Existem alguns requisitos de contratação. Então, o PCMSO, ele vai ser contratado ali por uma empresa e quem vai executar é uma equipe médica, certo? Direitos dos trabalhadores, né? É direito dos trabalhadores conhecer os riscos existentes no ambiente de trabalho. Eles precisam ter noção e saber dos riscos nos quais eles estão expostos naquele ambiente de trabalho. É o objetivo do PCMSO, prevenir, rastrear, principalmente rastrear e diagnosticar precocemente, ou seja, de maneira antecipada, as doenças do trabalhador. Então, o PCMSO, ele vai ser um programa que geralmente, né, dependendo do tipo de atividade, ele vai ser executado numa empresa anualmente. Então, o trabalhador chega lá, ele é chamado uma vez ao ano para ir em algum local fazer esse exame, certo? Às vezes é dentro da empresa, às vezes é em algum outro posto fora da empresa, né? Uma empresa de medicina do trabalho. E ele vai lá, o médico pega, mexe o pulso dele, puxa para frente, para trás. Isso depende da atividade. Vamos colocar aí uma atividade de escritório, né? O médico puxa o pulso, puxa aqui, verifica, dói, não dói, tem sentido dor, tem sentido estresse, e vai perguntando. Vamos supor aí um trabalho que aquele trabalhador, que no PPRA fala que esse trabalhador está próximo de um maquinário que gera muito ruído, né? Então, provavelmente, no PCMSO, vai ter ali um ensaio de audição desse trabalhador, para verificar se ao longo do tempo que ele trabalhou, gerou algum efeito nocivo para a saúde daquele trabalhador, aquele maquinário, né? Então, esse PCMSO ele também vai buscando evitar um acidente lá na frente, tá certo? Retornando para o quadro, a gente vê também que o PCMSO, ele tem alguns exames obrigatórios, tá? Admissional, ou seja, o trabalhador entrou na empresa, ele vai fazer um exame de admissão, certo? Para determinar qual é a condição que aquele trabalhador entrou. Quando ele sai da empresa, ele também vai fazer um exame demissional para mostrar a condição que ele saiu, certo? Se ele saiu pior, se ele saiu melhor. Também dentro da empresa vai existir exames periódicos. Caso ele se afaste, vai ter um exame de retorno ao trabalho. E caso ele mude de função, vai ter um exame de mudança de função, tá? É de direito dos trabalhadores conforme a sua área de atuação. Então, de acordo com a sua área de atuação, esse trabalhador ele vai ter um tipo de PCMSO, tá? Para ser feito, como eu comentei. Se ele trabalha com ruído, ele vai ter um tipo de análise específica para aquilo. O atestado sempre em 2 vias, então sempre que sair lá o resultado do PCMSO, vai ser uma via para a empresa e uma via para o trabalhador, tá bom? Além do ainda dentro do PCMSO, né? Já ia entrar no PCA aqui, mas no PCMSO ainda, ele tem que ser de iniciativa da empresa,
tem que confirmar os riscos daquele ambiente de trabalho, né? Ou seja, aqueles riscos apresentados no PPRA têm que estar sendo confirmados, né, dentro do PPRA, do PCMSO. Ele está ligado diretamente a outras NRs. Ele vai fazer a constatação de doenças, certo? Ele vai ser individual, tá? E coletivo, ou seja, ao mesmo tempo que eu analiso esse cara, ou essa mulher, eu também vou estar analisando um coletivo, porque se eu vejo que esse tem problema, opa, alguma coisa aí de errado está acontecendo dentro daquela empresa, então pode afetar também o coletivo. Então o PCMS olha como se fosse um termômetro também, certo? Se no exame eu vejo que essa perdeu a audição, esse reduziu a audição e essa também reduziu a audição, e eles trabalham no mesmo local, opa, alguma coisa ali está acontecendo de errado, tá? Então, além disso e por conta disso, ele vai trazer uma prevenção desses riscos e um diagnóstico de um problema precoce. Dentro desse PCMSO, a gente tem também o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva. Ele vai estar ali na NR7, né, do PCMSO, dentro do quadro 2, anexo 1, e tem como objetivo principal evitar a perda auditiva por exposição excessiva a uma pressão sonora. Quando a gente fala pressão sonora, é o ruído, tá? Em um ambiente laboral. A avaliação e acompanhamento da audição do trabalhador vai ser por meio de exame audiométrico, tá certo? Então, esse trabalhador, se for indicado ali uma atividade com ruído no seu ambiente de trabalho, ele vai ter que fazer essa análise auditiva, esse exame audiométrico. Vai entrar lá dentro de uma cabinezinha, eles vão emitindo frequência sonora e esse trabalhador vai falando ao ponto que ele parou de ouvir essa frequência sonora e vai sendo anotado onde que ele perdeu a audição. E compara, né? Compara ali com o ano anterior ou os dados de quando ele entrou naquele serviço e verifica, opa, ele está perdendo a audição? Será que é por causa do maquinário? Será que é por conta do que está acontecendo com esse trabalhador que ele está perdendo essa audição, né? Retornando lá para o quadro, tem mais uma informação importante aqui para nós, ó, que a audição, a parcela da audição que você perdeu, ela é irreversível, tá? Então, uma vez que você perdeu a sua audição, você nunca mais vai recuperar ela. Perdeu, seu tímpano não recupera essa audição. Alteração nas condições de trabalho e revisão dos programas de saúde. Então, para a gente conhecer melhor essa situação problema, eu convido você ao quadro para a gente entender qual que é o problema que a gente tem que resolver aqui. E olha só, há então uma necessidade de revisar os programas de saúde, uma vez que ocorreu alteração num projeto civil da minha empresa. Então, para atender nessa minha nova unidade da empresa, então vamos supor que eu tenho uma nova unidade, ocorreu ali alteração nos projetos civil dessa minha unidade, então vamos supor que essa unidade sofreu algumas alterações, né, no seu layout, né? E aí eu pergunto, será que precisa alterar, precisa revisar esses projetos? Precisa alterar esses projetos? O PCMSO, eu vou precisar mexer nele? O PCA, eu vou precisar mexer nele? O Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, como que fica todos esses outros programas, né, diante dessa situação? Bom, e ainda, nesse local, houve denúncias das condições das áreas de vivência, em que eram gerenciados por uma terceirizada. Então, a gente teve ali problema com o PCMAT. Bom, nessa situação, a gente precisa então tratar a respeito do PCMAT, né? Falar um pouco melhor desse PCMAT. Entretanto, vou voltar um pouco aqui,
a gente já sabe que os programas, né, o PCMSO, ele tem que ser alterado, o PCA, consequentemente, mexer no PCMSO, vai ter que ser alterado, e o PPRA também. Se eu mexer no layout da empresa, eu tenho que alterar também esses outros programas, tá? Mas agora surgiu um cara novo aí, o PCMAT. E aí? Vamos entender melhor o que é esse PCMAT. O PCMAT, ele vai estar voltado, né, para construção civil ou atividades que envolva solda, tá? E ali eu marquei o seguinte, ó, o PCMAT ele vai ser obrigado para 20 ou mais trabalhadores, tá? E ele vai determinar as condições do meio ambiente de trabalho, ok? Vamos supor que eu tenho uma empresa ou uma frente de serviço com 294 trabalhadores, tá? Desses 294, 150 reside na obra, porque eu trouxe lá de outro estado comigo. São trabalhadores da minha empresa de outro estado, confio neles, trouxe eles junto, certo? E 144 vão residir na cidade onde a obra está acontecendo. Ou seja, são pessoas que eu contratei ali no local da obra mesmo. Na hora que acabar a obra, alguns vão ser mandados embora e os que quiserem vão entrar para a equipe dessa empresa, tá? Bom, então, o PCMAT ele vai trazer algumas exigências ali do ambiente, né? Como, por exemplo, instalação sanitária, vestiário, alojamento, lavanderia, área de lazer, refeitório e ambulatório. Entretanto, o alojamento, a lavanderia e a área de lazer, ela vai ser obrigatória apenas para aqueles que residem na obra, tá? Para os outros, aqueles que residem na cidade, não é obrigado esses itens. Vai ser obrigado ambulatório, refeitório, vestiário e instalações sanitárias, tá? Quando a gente vai aprofunda em cada item desse, a gente vê que tem que ser dimensionado, porque as instalações sanitárias, ela vai exigir um lavatório, um vaso e mictório a cada 20 funcionários. Um chuveiro a cada 10 funcionários, tá? Os vestiários têm que ter um tamanho mínimo de 1,5 m por trabalhador. Um armário para cada trabalhador e bancos que acomodem a todos. Já o alojamento, uma beliche para cada 2 trabalhadores, com roupa de cama inclusa, um armário para cada funcionário, um bebedouro para cada 25 trabalhadores. Então, começa a observar que a gente vai ter que passar por um dimensionamento aí da minha área. O local de refeição e a área de lazer, um lavatório a cada 20 funcionários, um bebedouro a cada 25 funcionários, mesas e cadeiras que acomodem todos e lixeiras. Então, pessoal, tem outra coisa que a gente tem que ver aqui, tá? A gente viu que vai necessitar um dimensionamento, então, desses equipamentos conforme os funcionários que eu tenho na minha obra. Então, eu peguei aqui o caso das instalações sanitárias. Eu preciso saber quantos lavatórios, vasos e mictórios eu tenho que colocar na minha obra, tá? Levando em conta que a norma NR18, ela vai pedir ali um chuveiro a cada 10 funcionários, como que eu faço essa conta? Bom, professor, você colocou roxinho aqui, então vou calcular apenas para esse pessoal aqui, ó, que reside na cidade, né? Porque quem reside na obra já tem chuveiro na casa deles. Tá certo? Tá errado. Você vai ter que considerar todos os trabalhadores, tá? Porque a instalação sanitária, ela está na obra. Então, eu tenho que considerar a obra. Então, vou considerar todos os trabalhadores, ok? Como que eu faço essa equação? Não é um chuveiro para cada 20? Então, a cada tantos trabalhadores, eu preciso de 20, tá? Então, ó, 294, ou seja, o total de trabalhadores, né, que eu vou estar analisando, dividido por 20, eu vou achar 14,7 conjuntos de lavatório, vaso e mictório. Só que nunca, jamais, na sua vida, never, tá? Você vai utilizar esse valor quebrado. Não tem como você chegar lá numa loja e falar, olha, eu quero 14,7 patente. O cara vai olhar para você e vai falar, tá, pega lá 14 e uma você quebra no meio. Não, não existe isso, né? Então, eu vou considerar 15 conjuntos de lavatório, vaso e mictório.
Ah, professor, mas o que você fez aí foi arredondamento. Opa, abri um quadro em branco. Mas o que você fez aí foi arredondamento, né? Deu 14,7, você arredondou ali para 15. Se tivesse dado 14,1, você ia comprar 14 vasos? Não, você ia comprar 15 vasos, tá? 15 conjuntos de lavatório, vaso e mictório. Pessoal, sempre arredonda para cima, independente se deu 1, se deu 2, se deu 3, aqui depois da vírgula, tá? Arredonda sempre para cima, tá bom? Bom, para finalizar, né? A gente viu lá no começo da situação problema que essa empresa, ela tinha, né? Vamos voltar lá. Essa empresa, ela sofreu uma denúncia das condições da área de vivência, certo? Que eram gerenciadas por uma terceirizada, ou seja, ela contratou uma terceirizada para executar a obra, né? E essa terceirizada que cuidava da área de vivência. Muito bem, vamos analisar aqui. Então, a responsabilidade da terceirizada, certo? Será que é dela essa responsabilidade? O SESMIT é responsabilidade da contratante, tá? Da contratante. A CIPA é responsabilidade da contratante, certo? O PCMSO, a contratada elabora conforme o risco da contratante, ou seja, a terceirizada é que vai elaborar o PCMSO de acordo com os riscos da contratante. O EPI, quem fornece é a contratada, certo? Então, ó, já grifei aqui, ó, responsabilidade da contratante, SESMIT e CIPA, contratada, PCMSO e EPI. Já a responsabilidade, então, do PCMAT seria de quem? Da contratada, ela que tinha ali que deixar as condições adequadas no ambiente de trabalho, tá bom? Mapa de risco e riscos ambientais. O que é o mapa de risco? Como montar o mapa de risco? O que são esses riscos ambientais? Vamos lá para o quadro? Bom, os riscos ambientais, né, eles é uma forma de comunicação, são uma forma de comunicação ao trabalhador e as maneiras de divulgar os riscos no ambiente laboral. Então, esses riscos presentes no mapa de risco é uma maneira rápida e fácil de informar esse trabalhador de quais riscos estão ali presentes e como que ele pode, né, evitar esses riscos no ambiente de trabalho. A comunicação do mapa de risco tem que ser exclusivamente visual, né? Ela tem que predominar a comunicação visual, porque ela vai exercer uma grande influência no trabalhador. E também, pessoal, vamos entender que em alguns ambientes de trabalho, o trabalhador ele tem algumas dificuldades, né? Então, a gente tem pessoas simples ali onde não tem uma escolaridade, são analfabetos, dependendo da situação, tá? O processo por isso que tem que ser algo com a predominância visual. O processo de comunicação deve envolver o trabalhador, ou seja, você tem que tentar mostrar para o trabalhador que aquele objeto ali de segurança é algo útil para ele, né? O trabalhador tem o direito de estar ciente dos riscos que existem naquele ambiente de trabalho dele. Por essa maneira, houve então a necessidade também da padronização gráfica, tá? Porque a partir do momento que você padroniza e ele aprende a ler um mapa de risco, a partir do momento que ele aprende a ler o mapa de risco, esse trabalhador ele vai saber ler qualquer outro mapa de risco, tá? Então, esses mapas também têm que ser fixados em locais estratégicos. Não adianta nada você ir lá e fixar um mapa de risco atrás da porta, né? Sabe aquele papelzinho da dengue, que o pessoal que vai nas casas lá verificar a dengue, eles vão lá e anota que casa verificada, dia tal, tal, tal.
fica atrás de uma porta, né? Não adianta nada você pôr um mapa de risco atrás de uma porta. O mapa de risco tem que ficar visualmente exposto para o trabalhador, tá? Retornando para o quadro, a gente vê então que o mapa de risco ele vai ser abordado tanto na CIPA, né, na NR5, quanto na NR9. E é de obrigação da CIPA elaborar esse mapa de risco, certo? O objetivo geral dele é ampliar a consciência e a atitude de prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais, destacando os riscos de cada ambiente de forma clara e rápida. Tem que ser não, né? Ele é preferencialmente desenvolvido pela CIPA, mas ele pode ser desenvolvido por outras pessoas também ali do local de trabalho, tá? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Algumas empresas não têm CIPA, porque não tem a quantidade de funcionários suficiente para a abertura dela, tá? Então pode ser solicitado também pelo sindicato ou alguém dentro da empresa pode, com os conhecimentos ali, né, pode elaborar um mapa de risco, tá? Esse mapa de risco, ele vai ser elaborado da seguinte maneira. Eu vou ter um mapa, tá? Um mapeamento ali do meu local de trabalho. E dentro desse mapeamento eu vou apresentar todos os grupos de riscos que eu tenho. Eu tenho o grupo risco físico na cor verde, tá? Essas cores são padrões, é padronizada essa cor. Então, tem o grupo 1, né, os riscos físicos na cor verde, o grupo 2, que são os riscos químicos na cor vermelha, o 3, que são os riscos biológicos na cor marrom, o 4, que é o risco ergonômico na cor amarela, e o 5º, que é o grupo de acidente, os riscos de acidente na cor azul, tá? Isso daí é uma cor azul, para mim aqui tá cinza, né, mas isso aqui é azul. Ou o professor é daltônico. Vamos lá. Quando eu for fazer esse mapeamento, né, no meu mapa de risco, eu vou utilizar essas bolinhas aqui, ó, para indicar se o risco é de nível pequeno, médio ou grande. Professor, tem padrão, tamanho dessas bolinhas, qual norma? Nunca achei nada disso e nem vai achar, porque essas bolinhas elas não têm um tamanho padrão. Eu só preciso tomar o cuidado de fazer elas de uma maneira que o trabalhador entenda que é um risco médio, pequeno e grande, sabe? Por exemplo, se eu chegar para você e fizer essa bolinha aqui, você entendeu que ela é qual o risco? Pequeno, médio ou grande? Pequeno. Se eu chegar para você e fazer essa bolinha aqui, você entendeu que ela é pequeno, médio ou grande? Médio. Se eu fizer essa bola aqui, eu estou falando de um risco grande. Então, com base nessas bolinhas laterais, você conseguiu ver ali de qual risco eu estava me referindo, certo? Bom, então eu vou distribuir no meu mapa, deixa eu abrir um quadro em branco aqui, eu tenho lá o meu ambiente da empresa e dentro daquele ambiente eu vou distribuir no meu mapa os riscos que eu tenho naquele ambiente, tá? Pode ser várias bolinhas pintadas de várias cores, pode ser uma bolinha dividida no meio, onde aqui é uma cor, aqui é outra. Pode ser, não tem problema, tá? O que vale ali é que você demonstre os riscos daquele ambiente. Então, se tem um risco ergonômico, é um risco leve, faz uma bolinha pequena. Se tem um risco ergonômico, é um risco muito grave, faz uma bolinha grande. É um risco químico e assim por diante. Você vai, então, montando o seu mapa de risco, tá? Então, dessa maneira é que funciona o mapa de risco com base naqueles grupos dos riscos verde, físico, vermelho, químico, amarelo, ergonômico, azul é o risco de acidente e também o marrom, que é o grupo de risco biológico. Implantação do mapa de risco em uma empresa. Como funciona então a implantação desse mapa de risco e como que eu resolvo essa situação, problema, como que eu monto o mapa de risco na empresa? Vamos lá para o quadro? Bom, primeiramente, né, como conscientizar e sensibilizar os colaboradores quanto à saúde e segurança do trabalho? E como que eu convenço a minha equipe, meus diretores, meus chefes, quanto à importância dos programas de saúde e segurança no trabalho? Como que eu faço para elaborar e implantar o mapa de risco? Tá?
Primeiramente, vamos lá, vamos resolver essa pergunta do meio, né? Essa pergunta aqui, ó. Como convencer os diretores quanto à importância dos programas de saúde e segurança do trabalho? Pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, tem que mostrar para os gestores, para as equipes, que a segurança do trabalho não é algo que você vai gastar dinheiro nela, né? Tem muita empresa que acha que a segurança do trabalho é um gasto de dinheiro. Não, você está investindo na sua empresa. Ah, professor, mas eu botei tantos mil lá em segurança do trabalho, comprei equipamento, comprei isso, paguei curso, paguei aquilo, e cadê esse dinheiro voltando? Você não vai ver esse dinheiro dessa maneira. Seu dinheiro, você vai enxergar ele a um longo prazo, de que maneira? Quando o seu trabalhador sair da empresa, ele não vai te encher o saco lá com uma trabalhista, tá? Falando que ele tinha estresse, falando que ele fez desvio de função e blá, blá, blá. Ele vai ter gostado de trabalhar com você e ele vai guardar uma boa lembrança daquele ambiente de trabalho, tá? Ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor, ele vai desenvolver a atividade dele com mais vontade. Desenvolvendo com mais vontade, você não vai ter peça defeituosa, vai ter um trabalho bem feito, né? Vai ter um documento bem digitado, vai ter um documento bem feito e você também não vai ter o trabalhador se afastando do trabalho por um estresse, por uma depressão, bateu o carro ou simplesmente mentiu ali, falou que não queria ir, pegou um atestado e não foi porque falou, não quero ir naquele lugar hoje não, né? Então você tem uma redução do absenteísmo. Então, é assim que você vai enxergar, você tem um aumento da produtividade também, tá? Então, é nessa maneira que você vai enxergar o investimento, o seu dinheiro retornando para você. Não é na forma, você não vai enxergar isso assim, botei 5 mil ali, virou 10. Não, não é assim que você vai enxergar isso. Você vai ver uma melhora no ambiente de trabalho, você vai ver uma melhora na produção. Isso não é do dia para a noite, tá? Isso é um processo, vai levar ali 1 ano, talvez, 6 meses, 1 ano, talvez, tá? Então, é isso que é assim que você conscientiza o seu gestor. Ah, professor, mas vai mudar só com mapa de risco? Começa por aí, tá? E depois você vai aplicando outros programas, tentando implementar ali a segurança do trabalho dentro do ambiente. Mas vamos lá voltar para o quadro. Além disso, né, além desse mapa de risco, a gente tem como elaborar e implementar, a gente vai ver daqui a pouco, e como conscientizar a sua equipe. Bom, esse daqui é a carinha do mapa de risco, tá? Esse aqui é o mapa de risco. Então, a gente pode ver aqui um depósito, um local de produção, um vestiário, banheiro, né? A sala de TI, a diretoria, mais um vestiário, pessoal do RH, contabilidade, a cozinha, certo? E a gente já bate o olho aqui, eu já consigo ver que isso aqui é um risco médio, isso aqui é um risco médio, tá? Aqui é um risco pequeno, certo? E a gente não tem nenhum risco grande, nenhum risco elevado, né? Não tem nenhum risco elevado, apenas riscos médio e grande, tá? Simplesmente, ó, fácil visualização e fácil compreendimento, certo? Eu tenho risco de acidente, eu tenho risco ergonômico, eu tenho risco físico. Então, no depósito, eu tenho risco químico, físico e ergonômico. No banheiro, eu tenho risco biológico. Aí você fala assim, professor, então quer dizer que esse banheiro aí é sujo pra caramba, tem bactéria? Não. Não quer dizer que esse banheiro, não é porque aqui está marcado risco biológico, que esse banheiro vai ser um banheiro que se o trabalhador entrou, ele vai pegar uma doença lá dentro. Não, não é isso, tá? Quer dizer que há o risco. Risco, pessoal, é o quê? Probabilidade, tá? Risco é probabilidade. E como que é a probabilidade? Se uma faxineira não vier aqui limpar esse banheiro, aí sim esse banheiro vai ficar um nojo. Se ninguém retirar o saquinho ali de lixo, esse banheiro vai ficar um nojo. Então, dessa maneira, vai começar a propagar vetores ali, tá? Aí sim ele virou um risco, né? Agora sim ele tá, quem entrar lá dentro pode pegar uma doença, uma bactéria, enfim.
Não é porque está ali no mapa de risco que está acontecendo. É um risco, então é uma probabilidade de que ocorra, certo? É para o trabalhador ver e tomar cuidado com aquilo. Vamos lá para o quadro de novo? Levando em consideração, né? Então, espera aí, deixa o professor passar aqui. Tá. Levando em consideração esse meu local, então, vamos montar esse mapa de risco. Ó. Eu tenho um local de carga e descarga, eu tenho uma recepção e um escritório. Então, supondo que aqui vem um caminhão, uma fábrica de produtos químicos, né? Vem um caminhão aqui, ele descarrega as coisas aqui, uma empilhadeirinha leva lá para o estoque, certo? Na recepção, quando alguém quer comprar um produto químico, ela vem aqui, conversa com a atendente, certo? A atendente fica aqui na recepção. A atendente pede para o pessoal do suporte ali, do estoque, pegar o produto. O pessoal do produto vem pela circulação, entrega aqui o produto, o cliente vai embora. Aqui fica o escritório, né, onde fica a contabilidade, enfim. E lá nos fundos fica o banheiro, certo? Então, daí a gente começa a analisar essa empresa e começa a ver aqui, ó, que nela há o risco de quebra de produto no carregamento e no descarregamento, tá? Há o risco também de acidente ali no armazenamento inadequado, que há probabilidade de incêndio ou explosão na transição de máquinas e equipamentos. Aqui no estoque é um ambiente frio, né, para conservar esses produtos. Há a presença de bactérias, certo? No banheiro, por exemplo. E eu tenho risco ergonômico no carregamento e descarregamento e a postura inadequada das equipes de trabalho. Então, dessa maneira, eu posso falar que na carga e descarga tem um risco ali de quebra, né, de produto e contaminação por agente químico, o carregamento e descarregamento e também o armazenamento inadequado, ou a quebra ou a explosão desses produtos. No estoque também eu tenho os mesmos riscos, com a adição do risco físico, que é o risco frio. Na circulação eu tenho também o ambiente frio, né? E tenho também o risco de quebra de algum produto ou o risco químico de contaminação. Nos banheiros eu tenho ali o risco da presença de bactérias e assim eu consigo finalizar ali o meu mapa de risco. Na recepção e no escritório, risco ergonômico, um risco pequenininho ali ergonômico. Faltou nesse meu mapa de risco as bolinhas lá para caracterizar o que é um risco, né, grande, médio e pequeno. Como conscientizar e sensibilizar os colaboradores quanto à saúde e à segurança no trabalho? Treinamento. Primeiro, né, mostrar para eles que a empresa se importa com segurança do trabalho e que é uma política da empresa a segurança do trabalho. Então, começar a implementar, né, medidas dentro do ambiente de trabalho. E outro, treinamento. Fornecer treinamento, treinar essa equipe, capacitar, explicar e mostrar também para eles os problemas os problemas que podem ser evitados ali com a segurança do trabalho. E a gerência a gente já comentou no começo dessa situação problema, que é explicar que não é simplesmente um desprendimento ali financeiro, você está fazendo investimento e esse investimento pode levar alguns anos ali para ter um retorno. Momento de dúvida, de interação, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, envie pelo chat e a gente já volta.
Então, sem nenhuma dúvida, para a gente encerrar a nossa aula, eu queria discutir algumas coisinhas antes. Vamos lá para o quadro? Bom, vamos considerar, só para a gente finalizar, vamos considerar então uma indústria metalúrgica em que ela produz puxadores de portas, trabalhando com soldagem e corte das peças, assim como pintura e acabamento final dessas, tá? Sendo assim, quais NRs que eu preciso ali observar para essa empresa? Quais os riscos que incidem em suas atividades? Para a gente entender melhor, vamos lá. NR18, por quê? Porque a atividade dessa empresa, ela exerce ali a soldagem desses equipamentos. Então, de acordo com o 18.11, né, o item 18.11 da NR18, operações de soldagem e corte a quente é necessária a aplicação da NR18, tá? Os trabalhadores que exercem a função de soldadores estão sujeitos a adicional de insalubridade e periculosidade, tá? Devendo optar apenas por um adicional para receber. Lembrando que a NR16 e 15, a NR15, que é a insalubridade, e a NR16, que é periculosidade, esses adicionais o trabalhador só pode escolher apenas um, tá? Os funcionários que operam como pintor estão sujeitos a adicional de insalubridade por conta do risco químico das partículas liberada pelo produto da pintura. Os funcionários do escritório, com certeza, estão sujeitos ali ao risco de acidente. E as normas que precisam ser observadas, além da NR18, a gente tem ali a NR15, que é a de insalubridade, a NR16, que é a periculosidade, NR23, prevenção e combate a incêndio. Por quê? Porque eu estou utilizando equipamentos de solda. Não só por isso, tá? Mas principalmente por isso. NR18, também, agora sim, principalmente por causa da solda, tá? Além de outras NRs que vão estar falando ali do PPRA ou PGR, né? No caso aqui é a NR9, a NR1, que vai servir ali de base, de matriz para todas as outras, tá? A NR7, o PCMSO, a verificação se essa empresa precisa de uma CIPA, tá? Se ela tem que ter SESMIT, entre outras NRs. E para a gente finalizar, recapitulando a aula de hoje, a gente falou ali dos programas de prevenção, as normas regulamentadoras, falamos da NR18 com relação ao PCMAT, falamos um pouquinho da NR33, a gente vai discutir nas outras aulas, acho que na próxima aula a gente vai estar discutindo melhor a NR33, falamos do PCMSO, do mapa de risco, dos riscos ambientais no ambiente de trabalho e da conscientização dos trabalhadores perante as legislações de segurança e proteção dessa equipe de trabalho, tá? Eu me despeço de você por aqui, até a próxima e bons estudos.